Olá turma, tudo bem? Então, continuando a parte 2 do nosso estudo sobre placas tectônicas ou tectônica de placas, tá? Se você não viu a parte 1, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui, vê o nosso vídeo sobre tectônica de placas e depois volta para cá para esse vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Então, como nós vimos lá na primeira parte, nós tínhamos mais uma evidência para a movimentação dos continentes, mas aí continuava a dúvida que ainda não havia sido respondido desde lá da proposição feita por Alfred Wegener, né, sobre a deriva continental. Qual força que era capaz de movimentar esses continentes, ou melhor, essas placas tectônicas? Somente em 1962, Harry Hess, ele pega então vários estudos geológicos e geofísicos, principalmente do assoalho oceânico e também da topografia do próprio oceano, para dizer que provavelmente a força que movia a litosfera, ela não se encontrava na litosfera e sim abaixo dela, no caso de movimentações que ocorriam no manto. E como é que essas movimentações ocorriam? Elas ocorriam para algo que a gente já conhecia lá da física, as chamadas correntes de convecção térmica, onde o material, quando ele sofre um aumento de temperatura, ele perde densidade e tem um movimento ascendente. Como é isso? Vamos lá então, para a gente tentar entender melhor essa questão da corrente de convecção térmica, né? Então, se nós usarmos aqui à esquerda o exemplo da panela no fogo ou no fogão, o que é que vai acontecer? A água presente dentro dessa panela, ela vai ser aquecida lá no fundo da panela, e esse aquecimento vai provocar o que na água? Um aumento de volume da sua molécula, né? Elas vão se agitar, vão vibrar mais fortemente, e esse aumento de volume vai fazer com que a densidade diminua. Afinal, volume é inversamente proporcional à densidade. Com a diminuição da densidade, essa parte da água ela começa a adquirir um movimento ascendente, então ela começa a subir, né, para a superfície lá da panela, e subindo nesse movimento de ascendente, ela vai perdendo temperatura para as demais moléculas que estão ao redor, e aí, quando ela vai perdendo a temperatura, ela vai diminuindo seu estado de agitação e diminuindo de volume, aumentando novamente a sua densidade. Quando a densidade dela aumenta, mais uma vez ela mergulha lentamente para o fundo da panela. Chegando no fundo da panela, ela se esquenta novamente, pega o movimento ascendente e sobe, formando o que nós chamamos de células convectivas. Tá? Então, essas células é justamente esse movimento circular que ocorre dentro da nossa panela, aqui nesse exemplo. Se a gente extrapolar isso lá para o manto, a gente vai ter justamente essa movimentação do material mantélico, onde o material mais próximo do núcleo, que se encontra numa temperatura muito maior do que as camadas superiores da Terra, né, esse material ele vai ganhar temperatura, vai ascender, e quando ele chegar próximo à superfície ou condições próximas de superfície, ele vai novamente perder temperatura, ganhar densidade, descer, formando então uma célula convectiva, só que agora no manto. Então, no caso aqui, segundo Harry Hess, esse provavelmente é o movimento que ocorre no manto. E como uma massa resultante desse movimento no manto, eu tenho a movimentação da camada superior que está em cima dela, no caso, a litosfera. Então, quando eu tenho ali a movimentação na mesosfera, ali no manto desse material, essa movimentação serve como engrenagem para as placas tectônicas que estão lá em cima. Então, é dessa forma que nós entendemos hoje que ocorre a movimentação dos continentes ou das placas tectônicas, através das correntes de convecção no manto. Então, nos locais onde eu tenho duas células de convecção próximas umas às outras, eu vou ter justamente um movimento de separação de placas tectônicas, ou seja, esse movimento vai provocar, né, uma divergência no sentido dessas placas tectônicas. E se em algum local eu diverjo, no outro ponto dessa placa tectônica eu vou ter duas placas o que? Se encontrando. Então aí nós temos
né, os nossos chamados limites tectônicos ou o nosso mosaico de placas, onde nós vamos ter três tipos de limites tectônicos. O primeiro, que é o chamado de limite convergente, ou seja, onde as placas se encontram. Um limite que nós chamamos de divergente, onde as placas se separam. E um outro que nós chamamos de conservativo, onde não há essa movimentação nem de separação nem de encontro. Na verdade, o que há é uma movimentação lateral entre essas duas placas. Então vamos lá, começando pelos limites divergentes, né, de separação de placas, como ocorre lá na dorsal mesoatlântica. Então nesse ponto lá do Oceano Atlântico, o que é que nós temos? Um material que vem lá do manto chegando até a superfície, tendo um vulcanismo e separando dessa forma as placas, e aí nesse local também eu tenho a formação de nova crosta. Tá? Então esse material que chega, ele vai formar lá o fundo oceânico do Oceano Atlântico. E o que é que nós temos como característica desse limite divergente lá entre placas oceânicas? Principalmente o que nós chamamos de rifting, que a gente pode traduzir aqui ou entender como uma zona cheia de falhas e fraturas. Nós temos um vulcanismo associado a esse material que está vindo lá do manto, né? E terremotos. Esses terremotos provocados principalmente pela movimentação dessas falhas transcorrentes que nós encontramos lá na dorsal mesoatlântica. Nós temos também um limite divergente que é entre placas continentais, como é o caso lá da placa africana e da subplaca da Somália, onde a gente tem lá um vale de quebramento, ou chamado de Rift Valleys, onde a gente vai ter um movimento epirogenético, ou seja, uma subsidência daquela placa, da litosfera. O que é que está acontecendo lá? A litosfera está se afinando, né? Está ocorrendo assim, essa movimentação, esse estiramento da crosta, até o momento que essa subplaca da Somália ela vai se separar totalmente da placa africana num período geológico mais à frente. Nós temos também vulcanismo relacionado a isso, porque o material está vindo lá do manto, né? E também temos terremotos associados justamente a esse tipo de vulcanismo e a movimentação desses blocos de falhas nesse local. Agora, como limites convergentes, ou seja, encontro entre placas, né? Nós temos ali encontro entre placas oceânicas, como ocorre entre a placa do Pacífico e a placa filipina. E o que é interessante a gente falar do limite convergente. No limite convergente, quando a gente tem um encontro entre placas oceânicas, a placa mais densa, ao encontrar com a outra, ela tende a subductar, ou melhor, ocorrer uma subducção dela. E o que é essa subducção? Ela mergulha em direção ao manto. Nesse mergulho ela vai ganhando temperatura e vai sendo destruída. Na verdade, as rochas que compõem essa placa elas vão ser fundidas, vão dar origem aos magmas. Parte desse magma ele se desprende dessa placa e pode chegar até a superfície, formando então os arcos de ilhas vulcânicas que nós encontramos no Oceano Pacífico, como é o caso do Arco das Marianas, né? E é bastante interessante a gente lembrar que nesse exemplo que a gente também tem a formação das fossas marinhas, né? No caso aqui as fossas das Marianas, que é um dos locais mais profundos que nós conhecemos abaixo da superfície do mar, né? Então a gente tem aí cerca de 11 quilômetros de lâmina d'água. Outro limite convergente é o encontro entre uma placa oceânica com uma placa continental, onde, de novo, como a placa oceânica ela é mais densa que a placa continental, ela vai descer, vai ocorrer a subducção dela, enquanto que a placa continental ela vai meio que cavalgar essa placa, né? Então o que é que vai acontecer nesse momento aqui? Alguns dobramentos. Tá? Então essa região é uma região onde a gente vai ter muito dobramentos, que é chamados de dobramentos modernos, né? Então as orogenias elas são típicas desses limites convergentes, então a formação de cadeias de montanhas, como é o caso lá da Cordilheira dos Andes na América do Sul, né? Então a Cordilheira dos Andes ela é formada justamente pelo encontro entre a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, com a placa continental, que é a placa sul-americana.
Então, além das cadeias de montanhas e dos dobramentos, nós também temos bastante terremotos provocados justamente pela colisão dessas placas. Outro tipo de exemplo para limites convergentes é os limites que nós chamamos de entre duas placas continentais. Neste caso, a gente não vai ter uma placa que vai ter maior densidade. Basicamente, as placas continentais ela tem de uma forma geral a mesma densidade. O que vai acontecer aqui é um cavalgamento de novo dessas placas e o que nós chamamos de espessamento crustal. A crosta vai se tornar mais espessa. Por conta disso também, como é uma colisão, vamos ter vários dobramentos de rochas relacionados a isso, mas ao contrário da crosta, quando a gente tem um limite convergente entre oceano e uma placa continental, aqui a gente não vai ter vulcanismo associado. Nós vamos ter terremotos, mas não vamos ter vulcanismo, justamente porque a placa que vai ser cavalgada, ela não chega a profundidades ao ponto de fundir para que tenha material suficiente para chegar na superfície. Tudo bem? E por último, nós temos o limite transformante, ou também chamado de limite conservativo. Neste caso, a gente não vai ter destruição de placa, nem formação de nova placa ou nova crosta. O que vai ocorrer aqui é um movimento lateral entre essas duas placas, ou o que nós chamamos de movimento transcorrente. Então, falhas geológicas nesses locais eles são muito comuns, como é o caso da falha de San Andreas, né, que é talvez o exemplo mais marcante, mais conhecido que a gente possa ter de um limite conservativo. Então, o que é que vai ocorrer nessa área? Essas duas placas elas vão estar em constante atrito, elas vão estar se movimentando lateralmente. E isso vai provocar, logicamente, vários terremotos, como é muito comum naquela área ali de Los Angeles, nos Estados Unidos, próximo à falha de San Andreas. Então, isso já foi até assunto de filme, tá? Que espera-se que ocorra um grande terremoto nessas áreas, porque as pressões nessas áreas elas são muito grandes por conta dessa movimentação lateral. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aula ou o nosso conteúdo sobre tectônica de placas ele fica aqui. É um curso bem resumido mesmo, somente as características principais sobre a tectônica de placas, e nós ficamos aqui com nossos estudos sobre placas tectônicas ou tectônica de placas. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela atenção e até a próxima. Obrigado.